galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa correção do simulado do ENARE. Para quem não me conhece, eu sou o John, sou formado em Medicina pela Federal de Santa Catarina e fiz residência de Clínica Médica na Unicamp, Universidade Estadual lá de Campinas, tá certo? Sejam muito bem-vindos e para você que não conhece o que é a Medway, gente, somos uma empresa que nasceu lá em 2017, finalzinho de 2017, e agora em 2022 já temos aprovados mais de metade dos residentes atuais da USP São Paulo, USP Ribeirão, da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, a Unicamp, que foi de onde eu vim, e o IANSP. E 1 a cada 3 dos aprovados no maior concurso de residência daqui, que é o SUS São Paulo, e o Sírio-Libanês também. Gente, até então, vocês só tinham disponíveis as aulas da Medway muito direcionadas aqui para São Paulo. Só que, neste ano, a gente está entrando para o intensivo ENARE, do Exame Nacional de Residência Médica, Minas Gerais, com as instituições PSU, Santa Casa de BH, Paraná e Bahia. Então, se você é daí, se você tem algum amigo que vai prestar em algum desses estados ou alguma dessas provas, divulga a Maratona R1 da Medway, porque tem muito conteúdo bom, já anterior nessas 2 últimas semanas e por vir também. E esse conteúdo, ele engloba desde aulas direcionadas, no qual a gente deu uma amostra de como que é o nosso estudo direcionado, guiado por estatística e personalizado para a instituição e para a prova que você quer prestar, além
da resolução de questões, sejam questões exclusivas feitas pela nossa equipe, como essas que eu vou falar para vocês hoje, que vocês resolveram, seja de questões do nosso banco comentado de questões de provas antigas. Beleza? Então, aponta aí o celular no QR Code se ainda não se inscreveu, para ter acesso ao nosso teste do aplicativo da Medway por 7 dias, tá bom? E ali vocês vão encontrar aulas direcionadas por instituição, o plano tático, que é basicamente um compilado teórico do que vocês precisam, estratégico também, do que vocês precisam saber de determinado assunto para determinada instituição, a bússola que vai guiar vocês e orientar os estudos, além de um banco cheio de questões comentadas no padrão Medway, ou seja, aquela questão que não é para você ficar na dúvida, né? Então, se respondeu a A e era a letra C, você tem que entender o porquê que a A está incorreta, e isso é discutido questão por questão. Show de bola? Começando então a correção do simulado de preventiva, vamos para a primeira questão. Então ela traz o João, de 19 anos, que veio a uma consulta na UBS do seu território e comunica à sua médica que gostaria de fazer exames de check-up. Está preocupado porque não faz o exame há 2 anos. A médica da equipe tranquiliza o João, avalia sua pressão arterial e oferece testes rápidos em caso de vida sexual ativa. E ele confirma que gostaria de fazer esses exames e revela o motivo porque queria realizar um check-up. Era porque ele tinha praticado atividade sexual sem proteção. Com base nesse caso e no método clínico centrado na pessoa, assinale a alternativa correta. Então aqui, gente, a gente tem tanto uma análise de rastreios para a idade, quanto uma cobrança sobre método clínico centrado na pessoa, que é uma das formas mais incentivadas de como a gente conduz uma consulta dentro da atenção primária à saúde. Vamos ver para onde a questão inclinou. Então aqui fala, na letra A, ao não solicitar os exames, a médica compromete o quarto componente do método e fragiliza o vínculo. Então, quando a gente pensa nos componentes do método clínico centrado na pessoa, a gente tem que começar olhando através de uma exploração do que é saúde, do que é doença e do que é experiência de doença para aquele paciente. Então, no caso, o João, ele está se preocupando com uma condição possível de saúde, porque ele se expôs a um risco de uma infecção sexualmente transmissível, tá bom? E ele está preocupado com isso. Então, a experiência de doença dele motivou com que ele fosse procurar um atendimento médico, tudo bem? Então, o primeiro passo, explorando a saúde, a doença e a experiência da doença. O segundo passo dos 4 é basicamente a gente ampliar, conhecer o indivíduo como um todo. Então, olhar como que é a relação de trabalho, de família, qual que é a relação social, como que tem sido tudo isso frente àquela queixa que ele está apresentando, tudo bem? O terceiro é elaborar um plano conjunto de cuidado. Então, uma das bases do método clínico centrado na pessoa não é nem que a visão do médico prevalece, nem a do paciente, porque um é responsável pelo conhecimento técnico, por que é uma grande prioridade também, e o outro tem as suas próprias prioridades, é especialista em si mesmo, na sua própria história. E o objetivo é que haja um espaço de troca para que ambos se potencializem e criem um plano conjunto de manejo ao que vai ser feito, tudo bem? E com isso a gente chega no quarto passo, que é basicamente intensificar uma relação de confiança e vínculo entre médico e paciente, tudo bem? Antigamente, o método clínico centrado na pessoa, e vocês podem ainda ver isso em algumas provas, tinha 6 passos, que era incluir promoção e prevenção à saúde e ser realista, ou seja, não setar expectativas diferentes da realidade. Mas foi visto que estes 2 elementos eles deveriam ser incluídos e foram dissolvidos nos 4 elementos que ficaram. Tudo bem? Então, se aqui fala que ao não solicitar exames, a médica compromete a intensificação e o fortalecimento do vínculo, fragilizando então o vínculo, está errado. Porque lá no terceiro elemento a gente viu que não tem o desejo do paciente prevalecer em relação à conduta médica. Beleza? O objetivo é que chegue num espaço comum na elaboração desse plano terapêutico, tá bom? Então, nesse caso, tornava uma relação desproporcional no qual a visão do paciente preponderava em relação à visão da médica, beleza? Então, essa está incorreta. B. Para elaborar um plano conjunto, a médica e João precisam, em conjunto,
definir a lista de problemas e, para isso, ela precisa explorar os sentimentos, ideias e expectativas do João. Beleza? Aqui, gente, tá certa, beleza? Porque aqui eu falo sobre plano conjunto e eles precisam em conjunto setar o que são prioridades. Só que se eu não conhecer o que se torna prioridade para o João, através de uma boa exploração de sentimentos, ideias e expectativas, eu nunca vou saber se eu estou considerando isso para elaborar no plano, tá bom? Então, essa daqui, não vejo nada de errado, é a alternativa da questão. Mas vamos avançar para aprender também com as outras. A médica da OBS também é responsável pela gestão eficiente de recursos da unidade. Sim, todo o MFC ele tem que ter competências preventivas, terapêuticas, de gestão de recursos e também de ser um papel filtro, ou seja, de reter todo o problema em estágio inicial ou indiferenciado e acompanhar esses pacientes, tá bom? Então, é uma das competências que ela precisa ter, portanto, não poderia de forma alguma solicitar esses exames de check-up pedidos para o João. Galera, vamos evoluir em alguns conceitos. Não é porque a primeira parte da frase está totalmente correta que a justificativa vai casar com o que está correto ali em cima. Nesse caso, está errado, porque o João ele tem indicação. Se ele teve uma exposição sexual de risco, ele deve ser analisado para o diagnóstico de uma infecção sexualmente transmissível de forma precoce, para que a gente possa mudar o desfecho clínico, tudo bem? Além disso, realizar um exame da pressão arterial do João faz parte do rastreio para todo adulto maior de 18 anos para avaliação da PA. Então, eles devem ser oferecidos, mas aqui também diz respeito à gestão de recursos, está correto essa primeira parte, mas a justificativa está incorreta. Tudo bem? D. Para efetuar uma elaboração conjunta do plano de manejo de problemas, ela deveria ter solicitado os exames pedidos por João, demonstrando a horizontalidade da relação entre eles. Aqui, gente, tudo muito confuso, nada muito errado, mas não é a melhor alternativa da questão. Vamos lá. Então, aqui, primeira coisa, abre um contexto. Para elaborar uma elaboração conjunta, elaborar uma elaboração é redundante, né? Para fazer uma elaboração conjunta do plano de manejos, ela deveria ter solicitado os exames pedidos por João, não necessariamente, tá bom? Isso passa por uma análise dela como médica e de seu conhecimento. Então, nesse caso, ela poderia ter pedido porque naquele contexto faz sentido. Mas isso daqui jogado solto não faz sentido porque não é totalmente verdade, tudo bem? Demonstrando a horizontalidade da relação entre eles, aqui está falando de longitudinalidade, gente. E nesse caso, um dos maiores reforços da longitudinalidade é se por um acaso o João viesse com um quadro totalmente inespecífico ou em estágio inicial e ela adotasse somente acompanhar esse problema até que haja uma maior diferenciação ou um rompimento de um horizonte clínico dessas doenças, tudo bem? Então, ao solicitar o exame, ela não está fazendo isso dali, mas não quer dizer que esteja incorreto, tudo bem? A única coisa que está errada nessa questão é que ela tem 3 conceitos que não se conversam, tá bom? São 3 conceitos que, dentro de um contexto geral, eles não se casam, e isso não torna essa alternativa a melhor alternativa para a gente assinalar. Portanto, está incorreta. Tudo bem? Letra I. Ao oferecer testes rápidos em caso de vida sexual ativa, ela ignora os sentimentos e ideias de João sobre o seu problema e não coloca em prática o primeiro componente do método clínico centrado na pessoa. O primeiro momento deste método, já falei para vocês que é explorar o que é doença, o que é saúde e qual é a experiência da doença, tudo bem? E dentro da experiência da doença, a gente já viu que o João traz uma preocupação em relação a essa exposição de risco. Sim, se ela solicitasse esses exames, ela contemplaria a preocupação e não o que está dito aqui. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra B. Beleza? Vamos lá para a nossa segunda questão do Enari. Tendo em vista os critérios para a elaboração de um programa de rastreio, assinale a alternativa incorreta. Tudo bem? Então vamos achar a errada dentro dessa questão, olhando para critérios para um programa de rastreamento. Vamos discutir sobre isso porque é batata, é um prato quente para a prova do Enari. Primeira alternativa. A história natural da doença ou do problema clínico ele deve ser bem estabelecida
e existir um estágio pré-clínico assintomático bem definido. Está correto, tá bom? Digamos que eu quero fazer um programa de rastreio para uma doença qualquer, câncer do colo do útero, tá bom? Primeira coisa, vocês concordam que se eu vou fazer um programa diagnóstico que vai para toda uma população, que eu sei que eu vou causar dano, mas eu entendo que o benefício do diagnóstico precoce supera esse dano populacional, eu preciso minimamente conhecer como essa doença se comporta. Senão não faz sentido eu ter um diagnóstico precoce se o meu desfecho negativo dessa doença acontece muito rápido, por exemplo. Então, tenho que saber isso. E aqui tem um complemento que também é um dos critérios, que o estágio pré-clínico assintomático, ele deve ser bem definido. Então, o que a gente tem aí, por exemplo, um dos melhores programas de rastreio que a gente tem, que é para câncer do colo do útero. Quando a gente flagra as lesões citológicas no âmbito ali ou bioquímico ou tecidual, e a gente tem um tempo de latência até a manifestação clínica e o desenvolvimento para câncer, justifica porque eu conheço bem a história natural da doença e eu tenho um diagnóstico num estágio pré-clínico ainda sintomático, no qual a minha intervenção faz sentido para mudar o desfecho no longo prazo. Tudo bem? Então aqui está correta, não é essa alternativa que a gente está procurando. Tudo bem? B. O custo financeiro do tratamento precoce a partir do rastreio deve ser menor do que se a condição fosse tratada no momento habitual do diagnóstico. Essa daqui não necessariamente é verdade, tá, gente? Por quê? Porque, eventualmente, o mesmo tratamento que eu faço precocemente pode ser aquele que eu faria tardiamente, tá bom? Ou, às vezes, eles são diferentes e podem pender. Talvez o tratamento seja mais caro aqui, mas o impacto, olhando para a saúde pública, ele vai ser muito melhor, tudo bem? Individualmente também. Mas essa daqui é que traz a alternativa errada. Vamos evoluir aqui para as próximas, tá? O agravo da doença deve ser um importante problema de saúde pública e relevante para a população. Sim, para fazer lógica para a gente implementar um programa de rastreio, 3 condições em relação a importante problema de saúde pública devem ser considerados, que é magnitude, transcendência e vulnerabilidade. Vamos entender um pouco sobre esses conceitos. A magnitude diz a respeito da magnitude dessa doença dentro da população. Então eu estou falando qual que é a carga dessa doença dentro da população. Estou falando basicamente das medidas de frequência, incidência e prevalência. Prevalência olhando muito mais no contexto de doença crônica, e incidência, que são os casos novos, muito mais no âmbito de doenças agudas. Beleza? A transcendência fala a respeito de impacto e relevância social, tudo bem? Então, como que isso impacta socioeconomicamente essa população que vai ser rastreada? E a vulnerabilidade diz respeito à vulnerabilidade dessa doença em relação ao nosso tratamento que a gente tem proposto. Não adianta eu fazer um excelente programa de rastreio e rastrear, dar um diagnóstico precoce de uma doença incurável. Você só vai chegar para a pessoa e vai dizer, amigão, amigona, você está com doença X, mas infelizmente cheguei no diagnóstico, sou um bom médico, mas eu não tenho o que fazer por ti. Doença incurável, beleza? Agora, vive com isso, daqui uns 4 anos ela deve evoluir mal, hein? Vai se cuidando. Não faz sentido, né, gente? Então, tem que ter vulnerabilidade também. Nesse caso aqui, fala muito a favor da transcendência, que é um dos critérios, está envolvido nos critérios de um programa de rastreamento. Tudo bem? Letra D. O rastreamento deve ser conduzido de modo contínuo e sistemático. Sim, ou seja, a continuidade diz respeito que, durante aquela faixa etária selecionada, ele vai receber esse rastreio de forma contínua, seja bienal, anual, seja a periodicidade que foi definida aí pelas sociedades ou pelo Ministério da Saúde. E sistemático diz respeito a que a pessoa não precisa entrar na rotina do sistema de saúde para receber esse rastreio. Tudo deveria acontecer de uma forma bem automática, por fora e sistemática. Então, eu não precisaria de requisição médica para fazer uma mamografia, por exemplo, ou para receber o resultado. Isso não deveria entrar como uma demanda de rotina. Tudo bem? Aqui a gente sabe que é uma maior dificuldade na execução. A gente sabe que dentro dos estágios de MFC que não necessariamente a gente consegue isso, mas saibam que isso é o preconizado para um programa de rastreio de sucesso. Letra E.
A condição rastreada ela deve ter relevância em relação aos demais problemas presentes na sociedade do ponto de vista epidemiológico e coletivo. Também é um reforço da transcendência, está correto. Beleza? Então a alternativa que tem que estranhar nos ouvidos de vocês é a letra B, que foi a nossa resposta correta, já que a questão queria a alternativa incorreta. Vai prestar Enari, prevenção secundária é um prato cheio. É onde eles mais cobram em relação a níveis de prevenção na medicina preventiva. Tudo bem? Vamos lá para a nossa terceira questão da preventiva do Enari. Tendo em vista as internações de condições sensíveis à atenção primária, pausa, o que são condições sensíveis à atenção primária? E eu quero que vocês parem e pesquisem quando vocês não entenderem uma sentença do enunciado, porque saber exatamente o que é isso ajuda a matar isso, beleza? Condições sensíveis à atenção primária é uma lista realizada mapeando quais condições que, se bem manejadas por uma APS forte, uma atenção primária à saúde forte, não gerariam uma internação hospitalar, ou seja, são consideradas muitas das vezes desnecessárias as internações por condições sensíveis à atenção primária. Tudo bem? E uma coisa que vocês precisam saber dessa lista é que a maioria dessas condições, elas são condições tratáveis num estágio anterior. Por isso, causas externas não entram nessa lista, porque apesar de a gente ter um controle sobre algumas causas externas através de prevenção, condicionamento de uma casa, como no caso de queda em idosos, eu não consigo, na sua totalidade, interromper mesmo tendo uma atenção primária forte. Beleza? Já dei alternativa, né? Mas era para assinalar a alternativa que contém a condição que não está listada como sensível na portaria 221 de 2008. Então vamos lá, gente. Um diabetes mellitus e uma hipertensão e uma asma bem manejados, geralmente eu vou ter um acompanhamento precoce desse paciente, ele não vai descompensar tão rapidamente e mesmo que ele descompense, eu trato na atenção primária à saúde porque o meu acesso é forte. Essa pessoa acaba procurando. Então, isso daqui não é da noite para o dia que acontece uma descompensação. Eu posso prever isso e manejar dentro da APS, mas principalmente no manejo de uma doença crônica, se estiver bem manejado, esse paciente não tende a descompensar a ponto de ser internado. Tudo bem? A cistite é a mesma coisa, tá bom? Um diagnóstico precoce e um tratamento precoce evita uma complicação através da ascendência dessas bactérias para o trato urinário superior, tudo bem? Mas queda em idosos, justamente por ser uma causa externa, a gente não consegue controlar, não é uma condição sensível, porque a gente não controla todos os fatores e variáveis que estão relacionados a isso. Tudo bem? Vamos para a quarta? Vamos lá. Ao produzir um parecer técnico sobre a escolha de um medicamento para incorporação ao SUS, encontrou-se eficácia equivalente em 3 drogas, A, B e C. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que A, B e C tanto faz do ponto de vista terapêutico, porque são iguais. O efeito agonista delas, a eficácia, é igual, beleza? Então quer dizer que essa variável é constante, ela não entra para a minha análise, dei condição de igualdade para elas. No entanto, a droga A apresentou o NNH, Number Necessary to Harm. O que significa? O número necessário para causar algum dano, tá bom? E quando vocês olham o NNH, vocês têm que lembrar que dano pode ser qualquer tipo de desfecho negativo. Pode ser desde uma reação adversa, por exemplo, sertralina para menores de 12 anos tem um NNH de 68 para ideação suicida, ou seja, a ideação suicida é um efeito adverso e um desfecho negativo do uso da sertralina em menores de 12, por exemplo, tá bom? Pode ser morte, pode ser incapacidade, qualquer desfecho que é associado a dano e, portanto, negativo. Tudo bem? E aí, fala que a droga A tem um NNH de 115. O que isso significa? Vamos avançar aqui para ver o dos outros. A droga B tem um NNH de 28 e a droga C um NNH de 7. Vamos lá, gente. O NNH ele tem a mesma fórmula do NNT, que é o número necessário para tratar. Ou seja, qual que é essa fórmula? 1 dividido por RAR, que é a redução absoluta de risco, que é basicamente obtida, o RAR, que é só a parte do denominador
dessa fórmula aqui é basicamente eu subtrair a incidência do não exposto menos a incidência do exposto, tudo bem? A partir disso eu tenho um percentual ali associado, 1 dividido por esse percentual dá este número que vocês estão vendo aqui, tudo bem? Nesse caso, a gente tem que olhar o conceito para saber se um NNH maior ou menor é mais benéfico e é isso que a questão vai pedir. Se eu estou falando de número necessário para causar dano, quando eu falo que 7 é o da droga C, eu estou dizendo que a cada 7 pessoas que receberem a droga C, uma delas receberá um desfecho negativo que eu estou olhando, tá? Aqui a cada 28 e aqui a cada 115, tá bom? Se elas têm a mesma eficácia e eu não estou considerando outras variáveis como custo, disponibilidade ou qualquer outra coisa, eu estou só olhando para esta variável, eu estou dizendo que se eu tenho essa droga e 1 a cada 7 desenvolve desfecho negativo, 1 a cada 28 na B tem o desfecho negativo e 1 a cada 115 na A tem o desfecho negativo, é óbvio que eu vou escolher a droga A em relação às demais. Então vamos ver as alternativas da questão. Primeira coisa, devem recomendar as 3 drogas para incorporação, visto que o NNH não pode ser levado em conta nessas situações. Errado. O NNH ele existe justamente para a gente levar em consideração, mas ele não é a única variável que eu vou levar em conta para tomar uma decisão, tudo bem? Vamos lá para B então. Não recomendar nenhuma das drogas, pois o NNH desejado deve ser 0. Raramente vocês vão encontrar isso, tá certo? Vamos trabalhar com a realidade, tá bom? Nesse caso, o NNH desejado ele vai ser o mais alto possível. Dentro desse cenário, a gente tem ali a droga A como a melhor opção, tudo bem? C. Recomendar a incorporação da droga A por ela apresentar um maior NNH do que as drogas B e C. Sim, como falei para vocês, essa é a resposta da questão que a gente estava procurando. Aqui fala o contrário. Por quê, gente? Vamos lá. Por que essa daqui está como uma pegadinha para vocês? Porque quando a gente fala de número necessário para tratar, eu estou falando quantas pessoas são necessárias para que uma tenha um desfecho positivo, tá bom? Que ela tenha o desfecho que a gente espera daquela droga. Por ser um conceito inverso, quanto menor o NNT, ou seja, se eu tivesse um NNT de 2, por exemplo, eu digo que a cada 2 pessoas que recebem a droga, uma tem um benefício. Então, quanto menor o NNT, melhor a droga. Quanto maior o NNH, porque os conceitos são diferentes, tá? Melhor a droga, tá? Então, aqui era para ver se vocês iam fazer a diferenciação com o NNT. E aqui, recomendar a droga B por ela apresentar um NNH intermediário entre A e C. Essa daqui geralmente não é, tá certo, gente? Porque é o em cima do muro. Provavelmente a prova vai pedir para vocês um posicionamento conceitual. Por isso, depois de tudo que a gente comentou, letra C, sem dúvida nenhuma, tá bom? E vamos para a nossa última questão aqui do Enari, de preventiva, né? A saúde como direito constitucional garantido na Carta Magna de 88, Carta Magna Constituição Federal ou Constituição Cidadã, por quê? Porque ela foi resultado de muitas lutas sociais e da reforma sanitária, tá bom? Ao analisarmos os princípios doutrinários e organizativos do SUS, observamos um claro rompimento com os modelos anteriores, beleza? Podemos citar como um princípio doutrinário e diretriz organizativa do SUS, respectivamente, ou seja, eu quero primeiro um doutrinário e segundo um organizativo, e aí vamos para as alternativas. Essa sempre é uma questão presente nas provas e sempre uma questão conceitual do nível fácil. Por quê? Porque eu falo de uma base do sistema, tá certo, gente? Que é conhecer os princípios e as diretrizes. Ou também chamados de princípios ético-doutrinários, similar ao conceito de princípio apenas, que são os conceitos nucleares, a parte filosófica que compõe a ideologia do sistema, e a diretriz também pode ser chamada de princípio organizativo, tá bom? Que é basicamente a forma como a gente operacionaliza essa ideologia. E olhando então o que é ideologia, o que é ético-doutrinário, o que é princípio dentro do contexto do SUS, a gente tem 3 conceitos, que é a universalidade, acesso para qualquer tipo de cidadão, independente de suas características, tá bom? Não tenho nenhum tipo de discriminação de acesso. A equidade, que é um senso de justiça
eu trato de maneira desigual os desiguais, e a integralidade, que é oferecer aí um bom leque de serviços, olhar o sujeito do ponto de vista biopsicoespiritual, cuidar do paciente, oferecer serviços de promoção, prevenção, diagnóstico, cura, reabilitação, paliação, enfim, gente, é olhar o indivíduo e a comunidade como um todo e oferecer um bom leque de serviços, tá bom? E a gente tem os princípios organizativos ou as diretrizes organizativas do SUS. Aí eu estou falando de descentralização, regionalização, hierarquização, participação popular. Em algumas literaturas também contemplam a complementariedade do setor privado, tá bom? Então vamos, questão direta ao ponto, não vou me estender em relação aos conceitos, vamos localizar qual que é o princípio ético-doutrinário por primeiro. Descentralização já torna-se errada porque é organizativo, participação social errado porque é organizativo, universalidade pode ser, participação social cai, equidade pode ser, beleza? Agora vamos ver dentre essas duas que a gente manteve, qual que traz um princípio organizativo ou uma diretriz. Aqui, integralidade já sei que é ético-doutrinário, cai fora, portanto, a minha alternativa correta é a letra E. Beleza, meus queridos? E é isso. E 5 questões de preventiva, elas estão a cara do Enari. Espero que vocês tenham acertado. E, se não acertou, tem 8 aulas de preventiva no Intensivo Enari aí para vocês que vierem a serem os nossos alunos, tá bom? Ó, um beijo, fiquem em paz e vão agora para a próxima especialidade do Enari. Fala, galera! Daniel Aber do time de cirurgia aqui, para quem ainda não me conhece, cirurgião geral, formado pela Escola Paulista de Medicina. Vamos corrigir o nosso mini simulado do Enari. Tá sensacional, lógico, melhor área cirurgia. E aí já entramos aqui na confusão, porque começar questão de cirurgia com questão de anestésio é para quebrar as pernas, né? Mas questãozinha tranquila, galera. Questãozinha do padrão do Enari, que gosta de assuntos típicos, assuntos que caem Brasil afora aí. Então, vamos dar uma olhadinha, porque tá sensacional. Primeira questãozinha da parte de cirurgia, era um paciente de 52 anos, que deu entrada num PS, gangrena gasosa em pé à direita, apresentando leuco de 15 mil, PCR de 230 nas alturas, né? Glicemia de 327. E além disso, é hipertenso e diabético, sendo submetido à cirurgia de amputação transtibial higiênica para controle da infecção. Em relação ao risco cirúrgico deste paciente, como que a gente classifica, galera? Classificação da Sociedade Americana de Anestesiologia. 1, 2, 3, 4, 5. O que a gente vai classificar? Galera, para vocês não esquecerem, ASA 1 são os pacientes bem de boa, ASA 2 são os pacientes que têm doenças, mas estão controladas, né? A hipertensão e o diabetes dele aqui, caso estivessem controladas, a gente classificaria como ASA 2, mas está descontrolado. Ó, a glicemia de 327. Então, a gente tem doenças, comorbidades relevantes, descontroladas. É o famoso ASA 3, beleza? ASA 3. A ASA 4 aí já teria ASA 4 e ASA 5 seria mais para pacientes que têm risco de vida, mas normalmente o que o paciente quer cobrar da gente são essa diferençazinha de ASA 2 para ASA 3. Se a doença de base está controlada ou não, tá? Se aparecer alguma coisinha de ASA 4, vai ser aquela doença mais incapacitante, ASA 5, risco de vida. Sucesso, mas ASA 2 e ASA 3, sabendo diferenciar, vocês vão mandar super bem na prova. Primeira questão direta é assim que é o padrão do Enari, igual à questão número 2. Paciente vítima de trauma por ferimento por arma de fogo, né? Então FAF, com entrada em hipocôndrio direito e saída em dorso, tá? Entrou em hipocôndrio direito e saiu no dorso há 15 minutos. Chegou chocadaço, galera, frequência cardíaca de 115, PA de 80/60. Se a gente fosse calcular o choque index desse doente, daria muito alto, né? Se a gente fosse dividir, ó, a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica, daria mais do que 1,2, daria, né? Não vou fazer essa conta de cabeça aqui, mas daria. Saturando 93%, então a saturação está caindo, e mesmo depois de ter recebido 2 litrões, hoje a gente sabe pelo ATLS 10 que não é para ficar fazendo 2 litrões de soro, faz alíquotas de 500 ml até no máximo 1 litro, porque se passar disso, esse paciente já vai precisar de hemocomponente.
Então, não respondeu nem a 2 litrões de soro. Qual é a melhor conduta a ser tomada neste caso? Pessoal, foi um tiro na barriga. Eu tenho certeza que machucou alguma coisa lá dentro. Eu não estou em dúvida se tem sangue ou não na barriga. Foi um tiro na barriga, um tiro no hipocôndrio direito. O que tem no hipocôndrio direito? Um fígado. Caso eu tivesse dúvida que se foi ou não um trauma abdominal que estaria causando esse choque, aí eu lançaria a mão de um FAST para confirmar. Aqui eu não preciso de nada, galera. Aqui eu tenho que levar esse paciente direto para o centro cirúrgico. Direto para o centro cirúrgico, porque mesmo transfundindo 4 concentrados de hemácia, mesmo fazendo 466, que aí quase um protocolo de transfusão maciça, né? Esse aqui é um típico de pronto-socorro aí que a galera gosta de fazer essa proporção. A gente não precisa fazer o FAST como eu falei para vocês. Mesmo se eu fizesse isso aqui, esse paciente continuaria sangrando e ele morreria, tá? A gente tem que correr com ele para a cirurgia para fazer uma laparotomia exploradora, que é a resposta da questão. E aí, quando a gente lapar, a gente vai identificar de onde está sangrando e aí a gente deixa o anestesista se preocupar com isso aqui. Vai correr 466, vai abrir protocolo de transfusão maciça para esse paciente. Só que, durante a cirurgia, o que a gente precisa fazer aqui é operar o nosso paciente, é salvar a vida dele, encontrar onde está sangrando e resolver, beleza? TC nada a ver, né? Quem vai levar um paciente chocado desse para uma tomografia? Ninguém. Então a letra D a gente já excluía. Sucesso? Esse é o conceito, galera. Tiro na barriga, eu tenho certeza que está sangrando da barriga, leva para a cirurgia, abre protocolo de transfusão maciça no centro cirúrgico. Operar é tão importante, é mais importante do que todos os outros detalhes, tá bom? Claro que no atendimento inicial a gente vai seguir o ABCDE, né? ABCDE, mas assim, chegou no C, a gente vai levar para o centro cirúrgico. Não tenham dúvida disso, a gente vai controlar o sangramento no centro cirúrgico. Sucesso? Questão de número 3. Questão de número 3 não, né? A terceira questão da parte de cirurgia. Qual desses abaixo está mais comumente relacionado à hipertermia maligna? Vocês lembram da hipertermia maligna? A historinha clássica do paciente sendo operado, e aí o cirurgião começa a sentir as alças ali, as alças estavam quentinhas, mas quando o cirurgião apoia na barriga do paciente, que normalmente fica um pouco mais gelada, a barriga do paciente está tão quente quanto as alças intestinais. O que pode estar acontecendo? Uma hipertermia maligna. Quem causa muita hipertermia maligna? Succinilcolina. Quem é o antígeno? Dantrolene, né? Que a gente vai usar para corrigir a hipertermia maligna. Tudo bem? Rocurônio, atracúrio também são bloqueadores neuromusculares, mas que não estão tão associados com a hipertermia maligna. Um outro detalhe aí que a prova do Enari pode gostar é que a gente saiba que o rocurônio tem antídoto, tá? É o Sugamadex, beleza? Remifenta e tilpental é um barbitúrico, né? O remifenta aí um opioide, nada a ver também com hipertermia maligna. São usados aqui para analgesia. E aqui para bloqueio neuromuscular, aqui para bloqueio neuromuscular também, mas com esse risco de hipertermia maligna. Mais uma questão direta. E é assim que estava o nosso simulado, que é assim que é a prova do Enari. É assim que vocês têm que ir preparados, como a nossa quarta questãozinha da parte de cirurgia. Lembram de semiologia, né? Paciente que vem ao pronto-socorro com dor em fossa ilíaca direita 3 dias, leucocitose, PCR de 126, e aí foram fazer o que ninguém faz, tá? Porque se algum de vocês vier me falar que vocês já aferiram temperatura retal de paciente com suspeita de apendicite, eu não vou acreditar. Pode ter até foto do termômetro lá dentro, eu vou falar que é montagem, porque isso não se faz em pronto-socorro. Não adianta. Ninguém vai ficar medindo temperatura retal para identificar aquela elevação clássica, né? Em relação à temperatura axilar, que é o sinal que a gente quer saber qual que é que está acontecendo aqui, o sinal semiológico. Não se faz, está na questão, a gente vai acertar. É o sinal de Lipinski? Não, galera. Lipinski é aquela dor na fossa ilíaca direita ao elevar o membro inferior do paciente, o inferior direito, tá bom? Não é o da temperatura retal. É o Rovizing? Rovizing é o rovizinho, né? Você vai apertando a fossa ilíaca esquerda, deslocando os gases pelo cólon, e aí quando esses gases batem na fossa ilíaca direita, no seco e no apêndice, dói. Então você aperta o vizinho, aperta a fossa ilíaca esquerda, esse paciente sente dor na fossa ilíaca direita. Não é o que está acontecendo também. Também não é o Bloomberg, o mais clássico, a descompressão brusca dolorosa na fossa ilíaca direita, né? Mas
especificamente no ponto de McBurney. Não é ele que está descrito aqui. Não é a dor ao paciente tossir, né? A dor em fossa ilíaca direita quando o paciente faz uma tosse forçada. Não é Duff que está rolando aqui também, não. O que está rolando é o Lenander, que é a alteração justamente que o ser humano maldoso no pronto-socorro foi aferir a temperatura retal. Isso não se faz. Sucesso? Mas vamos botar no bolso, acertar a questão, correr para o abaixo e garantir a nossa vaga em qualquer instituição do Enari, que é isso que vai acontecer com vocês. Sucesso! Última questãozinha aí da parte de cirurgia, hérnias. E hérnias pode aparecer de tudo, inclusive nada, né? Como já diria a música, belíssima. Mas aqui aparece muita hérnia, aparece hérnia na prova do Enari, então estejam preparados. E o que essa questão quer, galera, é a classificação de NIRROS. Ele dá um caso clínico de um paciente que estava em consulta ambulatorial, viu o abaulamento inguinal, não tinha tido quadro semelhante anterior, e aí você ficou em dúvida diagnóstica, porque é só quando a gente fica em dúvida diagnóstica que a gente pede um exame de imagem, né? Observou-se que tratava de uma hérnia inguinal localizada medialmente aos vasos epigástricos. Provavelmente foi feito um ultrassom com Doppler. O nosso amigo radiologista falou que a hérnia estava medialmente aos vasos epigástricos inferiores. Qual é a hérnia que acontece medialmente aos vasos epigástricos inferiores? É a hérnia inguinal direta. Então vamos se lembrar do triângulo de Hasselbalch, né? Triângulo de Hasselbalch, quais são os limites? Na meiuca, o reto abdominal, na parte superior, os vasos epigástricos inferiores e na parte inferior, o ligamento inguinal, tá? São esses três limites, triângulo de Hasselbalch. O que acontece dentro do triângulo de Hasselbalch, ou seja, medialmente aos vasos epigástricos inferiores, é que a gente não tem tanta fibra muscular vermelha ali. É uma região de fragilidade da parede abdominal, onde acontecem as hérnias inguinais diretas. Daniel, falou bonito, beleza, triângulo de Hasselbalch, tô na mente, mas NIRROS era decoreba. Era, tinha que saber. Então vamos aprender como a gente nunca mais esquece NIRROS, galera. Tipo 1 é o mais comum. Qual é a hérnia inguinal mais comum? A hérnia inguinal indireta, sem nenhuma alteração de anel inguinal, sem nada. Hérnia inguinal simples, ela é a mais comum, é a tipo 1. A tipo 2 é a hérnia inguinal indireta com dilatação do anel inguinal interno, beleza? Tipo 2. Tipo 1 e 2 são as hérnias inguinais indiretas, as mais comuns. A tipo 3, a gente começa a ter destruição da parede posterior, fragilidade na região do triângulo de Hasselbalch. E aí, quando a gente tem fragilidade na região do triângulo de Hasselbalch, a hérnia que se torna mais comum é a direta, que aí é a 3A, tá bom? É uma hérnia inguinal direta, que é a 3A, e é a resposta da nossa questão. Hérnia inguinal NIRROS 3B seria a hérnia inguinal indireta, com destruição da parede posterior, e a 3C seria a femoral, beleza? Seria a femoral. A 4, galera, NIRROS 4 é quando a gente tem recidiva. Recidiva. Sucesso. Quando a gente tem recidiva, a gente chama de 4, e aí do que aparecer a recidiva, a gente vai classificando em A, B e C também, mas é menos comum. O mais comum de cobrar em prova é isso aqui, 3A, B e C, para saber se vocês estão 100% por dentro. Sucesso. NIRROSzinho, hérniazinha, para a gente concluir cirurgia no diminutivo, porque vem por aí pediatria. Fiquem com pediatria, galera. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no intensivo Enari, hein? Tem que vir com a gente para garantir a sua vaga em qualquer prova do Enari. Em qualquer prova não, né? Que Enari só tem uma prova. Em qualquer instituição do Enari. Fiquem com a PED, galera. Um beijo no coração de vocês. Fala, galera, sejam muito bem-vindos ao nosso simulado inédito original do Enari. Eu sei que vocês já estão aí acompanhando, já teve preventiva, já teve cirurgia. Vamos agora à nossa correção da pediatria. Então, você que fez o simulado aí no final de semana, sentiu que a prova de pediatria eu achei tranquila, achei um nível legal, achei um nível bacana, cobrando alguns dos assuntos que a gente abordou na semana passada. Então, sala de parto foi um assunto que caiu. A própria primeira questão, né, que era a questão do neuroblastoma, a gente também comentou na correção das questões que rolou às 6 horas da tarde na segunda passada. Então vamos começar sem mais delongas. Vou gastar 20 minutinhos aqui rápido com você para a gente corrigir. A primeira questão era simples e clara. Em relação ao neuroblastoma na faixa etária pediátrica, é correto afirmar que pá na lata.
Olha só, acho interessante primeiro a gente ressaltar alguns pontos que na pediatria não foge à regra. O Enari costuma ter, tem algumas questões que fogem desse padrão, tá? Mas a maioria delas costuma ter um padrão mais direcionado, um padrão mais óbvio, um padrão assim, sem muita lenga-lenga, ele quer saber se você sabe. Ponto. E aí algumas das alternativas trazem assertivas para você identificar se são verdadeiras ou falsas. Com frequência é uma palavrinha que invalida o resto da sua questão, então tem que tomar muito cuidado. Essa aqui não é diferente. Primeiro ponto, estamos falando de neuroblastoma e ele quer saber a correta. Na alternativa A, a gente fala que é o tumor sólido intracraniano mais comum da infância, representando cerca de 10% de todas as malignidades da pediatria. Eu já vou começar a bater com vocês, tá? Vamos lá, o que está de errado nessa letra A? Vamos ler todas e a gente vai falando o que está errado e o que está certo. Essa nossa letra A fala tumor intracraniano. Neuroblastoma, às vezes a gente se engana, a gente pensa em tumor de fossa posterior, tumor ali de encéfalo, e mano, neuroblastoma não pode te enganar mais. Não tem neuro só na cabeça, tem neuro pelo corpo todo. O neuroblastoma é tradicionalmente um tumor extracraniano. Ele é sólido e ele é extracraniano. E sim, é o extracraniano mais comum da infância. Ele representa 10% de todas as malignidades da pediatria, mas ele é um tumor de células da crista neural. Então não faz nem sentido falar que ele é intracraniano. Nossa letra A está fora. Na letra B, ao exame físico pode haver massa palpável que não ultrapassa a linha média, havendo menor probabilidade de ocorrerem sintomas relacionados à compressão extrínseca. Essa nossa letra B também está errada. Por que ela está errada? Porque frequentemente ele é um tumor que ultrapassa a linha média. A gente comentou isso lá na semana passada. Isso é um dos diagnósticos diferenciais que a gente vai ter, um dos critérios para a gente diferenciar o tumor de Wilms, que é o nefroblastoma, do neuroblastoma. O Wilms fica tranquilinho, não ultrapassa a linha média. O neuroblastoma, ultrapassa tradicionalmente a linha média. Na letra C, em relação à sua origem, é um tumor derivado de células primordiais das cristas neurais. Como a gente já falou, tudo certo. As quais originam a medula da glândula adrenal e a cadeia de gânglios simpáticos. Gostei. Vou deixar essa aqui no canto. Vamos ver se tem alguma mais certa. Nunca pare a questão, porque você achou uma que estava ok. Na letra D, a ocorrência de metástase, já o diagnóstico é rara, não justificando a realização de exames de rastreio. Já é meio difícil a gente não fazer rastreio nenhum para metástase. Especificamente no neuroblastoma, a metástase é bastante comum. Pode pegar aí até 70% dos pacientes. Então, letra D está fora. Vamos aproveitar para aprender com a questão. E na letra E, essa eu também comentei na semana passada, a positividade das catecolaminas urinárias, o ácido vanilmandélico, o ácido homovanílico, é baixa, por se tratar de um tumor do sistema nervoso central. 2 erros em sequência. Não é baixa e não é um tumor de SNC. Então, esse exame mais indicado para o nefroblastoma, tumor de Wilms. Terceiro erro, é o exame tradicional, catecolaminas urinárias, é o exame tradicional que a gente faz para investigar o neuroblastoma. Além de ressonância, exame de imagem, procurar metástases, tudo isso entra aí na nossa questão. Então, por conta disso, a gente fica com a nossa alternativa C correta. Conceitual, tudo certinho aqui escrito nela. Ficou claro? Vamos para a nossa segunda questão, então. Na nossa segunda questão, essa aqui ficou chuchu beleza depois da aula da semana passada. Em relação ao atendimento do RN na sala de parto, qual das situações abaixo justifica o clampeamento imediato do cordão umbilical? O que a gente lembra aqui da nossa aula? Eu fui muito enfática com vocês de que o clampeamento imediato do cordão umbilical, ele vai se dar principalmente pela condição clínica do meu paciente, pela vitalidade do meu RN. Quais são as 2 perguntas que a gente faz para avaliar a vitalidade? O tônus da minha criança e a respiração da minha criança. E quando eu falo respiração, eu estou te falando se ele respira ou se ele chora. Não se confunde. Frequência respiratória não entra nessas 3 perguntas iniciais. A primeira pergunta que a gente vai fazer é a idade gestacional. Lembra que isso mudou? A gente falou na aula. Se você não assistiu a aula, vai lá e assiste. Mas se você está caindo aqui pela primeira vez, aquelas 3 perguntinhas clássicas que a gente faz logo que a criança nasce, uma delas sofreu uma modificação. Então, tônus e respiração continuam as mesmas. Antigamente, a gente perguntava se a criança era a termo. Agora, a gente pergunta se a criança é maior ou igual a 34 semanas. Então, para facilitar, antes tinha aquele protocolo de maior de 34, menor que 34. Agora, tudo fica mais claro e essa pergunta faz sentido e te direciona para qual dos 2 protocolos. E tanto a criança menor de 34 quanto a de 34
podem demorar um pouquinho para clampear o cordão, desde que a vitalidade esteja boa. Ou seja, desde que ele esteja, sim, respirando ou chorando e com um tônus bom. Não adianta ter só uma dessas duas coisas. Se tem alguma das duas erradas, você já tem que levar essa criança imediatamente para a mesa de reanimação e proceder aos passos iniciais. Fechou? Então, é isso. Sabendo disso, você mata a sua questão. A diferença, só para completar, do 34 para o menos de 34, é que no 34, se estiver tudo bem, a gente pode clampear de 1 a 3 minutos ou com mais de 60 segundos. A criança menor de 34, a gente clampeia com 30 segundos geralmente, então é metade aí. Fechou? Beleza. Na letra A, ele coloca um RN, filho de mãe portadora de infecção pelo vírus HIV. A mão chega a tremer, dá vontade de marcar. Dá vontade de marcar porque até o último protocolo da SBP, isso era uma indicação de clampeamento imediato do cordão umbilical. E se você vai ver, por exemplo, o PCDT, o Protocolo de Condutas e Diretrizes Clínicas, que saiu este ano, de infecção sexualmente transmissível, que fala de transmissão HIV perinatal, ainda consta como indicação o clampeamento imediato. Só que a gente vai se basear pelo documento oficial da SBP, que também é desse ano. O documento da SBP fala pra gente que, independente da criança ser baixo ou alto risco, HIV não é mais indicação de clampeamento imediato do cordão umbilical. Dói, eu sei, mas fica com essa informação. Ainda existe uma divergência bibliográfica, mas o mais correto, pela SBP, essa aqui não seria a nossa resposta. Na letra B, um RN pré-termo com idade gestacional de 31 semanas. Só isso me faz clampear imediatamente esse cordão? Se ele tiver com tônus bom, com uma respiração boa, eu não posso esperar um pouquinho? Eu não posso esperar aqueles meus 30 segundinhos pelo menos? Posso sim. Menor de 34 semanas, eu olho a vitalidade. Vitalidade está boa, eu posso não clampear imediatamente. Letra C, RN filho de mãe com diagnóstico de placenta prévia. Assim como a nossa alternativa A, essa aqui é uma que provavelmente muita gente marcou e que a gente tem que ir com cuidado. A gente também falou isso na aula passada. Também, segundo o protocolo da SBP desse ano, diagnóstico de placenta prévia, diagnósticos de alterações na circulação materno-fetal, antigamente eram indicação de clampeamento imediato. Porque a criança provavelmente vai nascer um pouco mais grave, a criança talvez não tenha nenhum benefício ali do clampeamento, mas a verdade é que os estudos não comprovaram que faça alguma diferença clampear imediatamente. Então a gente não sabe exatamente qual é a indicação correta. A gente precisa de mais estudos para saber o que fazer com uma alteração de circulação materno-fetal. Pode ser imediato, pode não ser, não tem uma diretriz estabelecida dessa mãe. Não é a mais certa. Vamos para a nossa alternativa D. Temos um RN a termo com idade gestacional de 38 semanas e hipotonia leve. Hipotonia leve, mesmo que seja leve, é alteração de tônus. Essa criança não está com a vitalidade ok. Essa é a nossa alternativa, resposta da questão. Na letra E, só para a gente finalizar, temos um RN a termo com idade gestacional de 40 semanas. Assim como a letra B, não fala nada da vitalidade do meu paciente, ele pode estar ótimo. Só isso aqui não justifica o clampeamento imediato do cordão. Se tivesse um tônus alterado, se não estivesse respirando ou chorando, aí sim seria indicação da gente ir correndo para a mesa de reanimação. Combinado? Fechadíssimo. Vamos para a nossa terceira questão, em que a gente tem um paciente de 9 meses de idade, ó. Um padrão já um pouquinho diferente, agora com mais texto. O Inari faz essa entremeada, esse jogo aí com as questões, mas geralmente sempre as questões são mais diretas. Você vai sentir isso ao longo do simulado e ao longo das provas antigas que vocês fizerem. Temos um paciente de 9 meses de idade que comparece à consulta de pueri acompanhado com a sua mãe com um quadro de diarreia há 6 semanas. A mãe disse ainda que visualiza pedaços de legumes não digeridos nas fezes e que ela, a mãe, possui uma história de tireoidite de Hashimoto. Lembra comigo? Doença autoimune. Não está aí à toa. Não possui nenhum histórico mórbido de relevância e sua triagem neonatal foi normal. Encaminhada ao gastroenterologista pediátrico, foi solicitada a pesquisa de anticorpos para a doença celíaca, que revelou uma antitransglutaminase IgA de 7. O valor de referência negativo é menor do que 20. Foi solicitada ainda a dosagem sérica de imunoglobulinas. Deve estar sem resultado porque ninguém trouxe para você. Sobre esse quadro, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos simplificar? Eu tenho um paciente de 9 meses de idade com uma diarreia que a gente já caracteriza como uma diarreia crônica, tem mais de 6 semanas, e
tem ali legumes não digeridos. Será que isso é um indicativo de uma síndrome desabsortiva? Ele não está digerindo adequadamente o que está vindo para ele? Não parece ser só uma diarreia osmótica. Parece ser realmente uma desabsorção. Ela não está conseguindo manter aquilo ali dentro dela, não está conseguindo absorver o que ela come. Além disso, uma história familiar de doença autoimune e um antitransglutaminase IgA normal. Aí que pegou, né, Joana? Aí eu não curti. Mas aí você vai lembrar comigo que quando a gente fala de doença celíaca, que é o tema dessa questão, tanto que ele foi investigado já para isso, a gente tem sempre que pedir, junto com o antitransglutaminase IgA, que é o nosso primeiro exame, a IgA total, que foi pedido, a gente só está aguardando o resultado. Porque, com frequência, esses pacientes daqui têm uma deficiência seletiva de IgA. Se eu não tenho IgA total no número aumentado, a minha IgA normal pode vir pequena. E, na verdade, só é porque eu não consigo produzir IgA. E aí ela vai vir pequena mesmo. Então, eu tenho que tomar esse cuidado sempre que eu estiver investigando um paciente no protocolo de doença celíaca. Fechou? Vamos olhar as alternativas e aí a gente volta um pouquinho nessa questão. Ele já presume que você sabe disso. E aí ele veio, essa questão é mais bonita, mais difícil aí que teve no nosso simuladinho. Em havendo a dosagem sérica do IgA normal, exclui-se o diagnóstico de doença celíaca, não sendo necessária a biópsia de intestino. Na letra B, depois a gente volta uma. Caso seja constada a deficiência de IgA, é necessária a dosagem de outros anticorpos, alguns IgGs, antigliadina IgG, antitransglutaminase IgG, antiendomise IgG. Eles têm elevada sensibilidade e especificidade no diagnóstico de doença celíaca. Na letra C, se a dosagem do antitransglutaminase IgA viesse 10 vezes o limite superior da normalidade, não teria necessidade de biópsia confirmatória e o diagnóstico estaria confirmado. Na letra B, se a dosagem sérica da IgA for normal, como o paciente possui uma clínica sugestiva da doença celíaca e história familiar de autoimunidade, torna-se necessário investigar um pouco mais. Eu vou pedir mutações no HLA-DQ2 e no DQ8. E a depender do resultado, eu posso fazer a biópsia de intestino para confirmar o meu diagnóstico. E por fim, na letra E, como o resultado da triagem neonatal foi normal, considera-se pouco provável o diagnóstico de doença celíaca e outras causas devem ser pesquisadas. Por que eu bati agora uma para voltar no enunciado e a gente olhar algumas coisinhas aqui? Olha só. Primeiro ponto, triagem neonatal não existe para doença celíaca, então tanto faz. Esquece a letra E, porque triagem neonatal aqui é pegadinha para tentar te pegar fibrocística. Não tem nada a ver. Fibrocística também pode dar distúrbio de desabsorção, pode dar esteatorreia, beleza. Tem nada a ver com doença celíaca, tá? Então não cai na pegadinha do malandro. Quem tá cansado aí talvez tenha caído. Segundo ponto, é possível que não seja doença celíaca? É, mas eu ainda, mesmo assim, eu primeiro preciso esperar a imunoglobulina e depois eu preciso, mesmo que a imunoglobulina esteja normal, eu tenho que excluir de fato, porque, cara, é uma criança com clínica e é uma criança com história. Ela cai no grupo de investigação de doença celíaca. Normalmente ela já cairia. Tem histórico de doença autoimune, a gente geralmente investiga essas crianças para outras doenças associadas com síndromes autoimunes. Então, isso aqui pode ser, por exemplo, um falso negativo. Fechou? Não é, nenhum exame é 100%. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Com essa cabeça de malícia, de cara, eu não vou desistir tão facilmente da doença celíaca, a gente acertava a nossa questão. Vamos bater uma? Na letra A, se o IgA vier normal, excluído o diagnóstico de doença celíaca. Não tá. A gente ainda tem muito fator de suspeita aí para pensar nela. Na letra B, se tiver deficiência de IgA, eu doso outros anticorpos. Perfeito, eu doso mesmo. Mas eu tenho que tomar o cuidado que IgG não tem elevado nenhum desses, nem antigliadina, nem IgG antitransglutaminase, nem antiendomísio, nenhum deles tem elevada sensibilidade e especificidade. Tanto que eles não são a primeira escolha. A gente dose IgA antes, tanto o antiendomísio quanto o antitransglutaminase. Então, letra B errada. Na letra C, se a dosagem da antitransglutaminase tivesse valores maior que 10 vezes, isso aí foi uma mudança recente na diretriz da ESPGHAN, a gente não precisa da biópsia confirmatória desde que eu tenha um antiendomísio IgA positivo também. Então, não é só antitransglutaminase IgA maior do que 10. Eu preciso do antiendomísio IgA positivo e aí eu posso não fazer a biópsia. O diagnóstico está confirmado. Na letra D, certíssima. Eu não vou abrir mão tão rápido da doença celíaca, mesmo que a IgA venha normal,
E por conta da história familiar, por conta da clínica sugestiva, eu vou para outros exames. Eu posso pedir outros anticorpos, eu posso pedir HLA e eu posso eventualmente fazer a biópsia de intestino. E na letra E, já excluída, triagem neonatal não faz sentido para doença celíaca. Ficamos com a nossa alternativa, letra D. Questão difícil, questão bonita que vai além do óbvio. Dava para ir no bom senso, mas agora você já sabe o arcabouço teórico para acertar esse tipo de questão. Na alternativa, na nossa questão 4, temos um RN com idade gestacional de 35 semanas, filho de uma mãe HIV positiva com diagnóstico na gestação. Ela é usuária de drogas e não fez o pré-natal adequado. Não tem informação sobre a carga viral. Não sabemos se ela usou TARV. Tem um monte de critérios aqui de risco para eu dizer que essa criança é um alto risco para contrair HIV. Primeiro, o diagnóstico foi na gestação, isso já é um critério de risco. Segundo, usuário de drogas intravenosas, critério de risco. Não realizou pré-natal, critério de risco. Não tem informação sobre a carga viral, critério de risco. E não sabemos se fez o tratamento antirretroviral, tem 5 critérios de risco aí. A gente vai considerar uma criança baixo risco se tudo tivesse sido feito direitinho. Já tinha um diagnóstico prévio, fez a TARV adequadamente, tem uma carga viral não detectável, então não é o caso. Aí ele te pergunta assim, sobre a profilaxia que deve ser feita ao recém-nascido, assinale a alternativa correta. Antes de eu mudar o slide, olha aqui, tá? 35 semanas. Isso é fundamental para a gente acertar a nossa questão. E também não é uma questão fácil, porque também teve alteração recentemente. Falei no início que esse simulado estava fácil, não achei ele tão fácil não, né? Agora que eu estou batendo com vocês, tá bom. Quem não foi muito bem pode ficar tranquilo que não foi fácil mesmo não. Teve bastante questãozinha difícil. Na letra A, o recém-nascido deve ser submetido a testes rápidos para HIV e, a depender do resultado, avalia-se a necessidade de profilaxia. De jeito nenhum, eu não quero que ele positive. Eu não vou esperar nada, eu vou fazer sim um exame desse recém-nascido, vou colher sangue periférico dele para avaliar, mas eu não vou esperar nada, eu vou fazer a profilaxia para todo mundo. O que muda é se ele é um baixo risco ou alto risco, a profilaxia muda, mas eu vou fazer para todo mundo, tá bom? Letra B, então a A tá fora. Letra B, o uso de profilaxia independe do resultado dos testes realizados no recém-nascido. E por se tratar de paciente de baixo risco para infecção congênita, deverá ser realizada a zidovudina por 4 semanas. Tá quase tudo certo nessa questão. Ele realmente independe, ele realmente, quando é baixo risco, vai tratar com zidovudina por 4 semanas, só que não é o caso do nosso paciente. Ele é um alto risco para HIV. Letra B tá fora. Na letra C, profilaxia independe do resultado perfeito e por ser um paciente de alto risco, ele vai ser tratado com zidovudina, lamivudina e raltegravir por 4 semanas. Eu não olhei o resultado das questões que vocês mandaram pra gente. Quem fez aí o simulado, eu não olhei o que vocês marcaram, mas eu tenho a certeza que a maioria marcou essa. O que acontece? Esse realmente é o esquema novo. É o esquema novo de alto risco, de profilaxia no recém-nascido de alto risco. Então a gente vai fazer. Qual que é o problema? O Raltegra não pode ser realizado em pacientes menores que 37 semanas. Então, estaria tudo certo se ele não tivesse 35 semanas de vida. A gente tira o Raltegra e a gente vai ter que substituir esse Raltegra pelo que consta na nossa letra D. Profilaxia independe e por ele ser alto risco e menor de 37 semanas, eu vou fazer zidovudina, lamivudina e nevirapina. Olha só, que coisa bacana. E eu vou até além, para você dar um plus aí, a maioria das referências falam para fazer zidovudina e lamivudina por 4 semanas e a nevirapina por 14 dias. Então fica aí com esse conceito mais redondinho para a hora da sua prova. E a nevirapina vai entrar nesses recém-nascidos entre 34 e 37 semanas. Combinado? Então esse paciente aí vai trocar o Raltegra pela nevirapina. E aí vamos lá, esse último aqui, a profilaxia independe, se é alto risco, zidovudina por 4 semanas. Essa alternativa até estaria correta. Como assim, Joana? Zidovudina só por 4 semanas? Só zidovudina por 4 semanas? Sim, desde que ele fosse um paciente menor que 34 semanas. Menor que 34 semanas, aí eu não faço nem a lamivudina, nem a nevirapina. Eu faço só a zidovudina por 4 semanas. Combinado? Informaçãozinha quente aí pra você. Leve para as suas provas, Enária ou qualquer uma. Foi mudança recente, pode cair na prova perfeitamente. Ficamos com a nossa alternativa D.
Última questãozinha sobre os principais sinais de alarme relacionados à identificação de neoplasias na infância. Essa aqui a gente aliviou um pouquinho. Assinale a alternativa incorreta. Aqui eu botei em negrito, eu botei em maiúsculo. Eu acho que no simulado de vocês não estava. Então, por favor, não me errem correta com incorreta, ou exceto, tá bom? Vamos lá. Na nossa alternativa A, então, falando de câncer na infância, né? Falando de onco. Assunto bastante prevalente no enário. Na letra A, a gente tem a presença da febre prolongada associada à sudorese noturna e perda ponderal inexplicada, são sinais de alarme relacionados ao câncer infantil. Sim. E devem funcionar como indicativos de investigação adicional. Exatamente igual à clínica médica. Se eu tenho uma criança com febre, sudorese noturna, perda ponderal, eu vou pensar em tuberculose e eu vou pensar em síndromes consumptivas no geral, câncer sendo uma delas. Alternativa A está correta. Não é a incorreta, portanto, não é a resposta da nossa questão. Na alternativa B, adenomegalias supraclaviculares podem ser indicativas de neoplasias apenas quando tais linfonodos apresentam um diâmetro maior ou igual a 1 centímetro. Talvez você também traga esse conceito da clínica, mas a adenomegalia supraclavicular sempre vai deixar a gente com medo. Provavelmente por uma neoplasia. Pode ser outra coisa? Até pode, não é o mais comum. Pegou a adenomegalia supraclavicular, quem já viu vai lembrar, você vai investigar essa criança para câncer, independente de ter mais ou menos do que 1 centímetro. Então a nossa alternativa B já está incorreta. Vamos olhar as outras? Alternativa C. A hepatomegalia isolada nem sempre se relaciona a neoplasias. Sim, fato. Pode ser indicativo de um quadro infeccioso agudo, como hepatite viral, por exemplo. Perfeito. Sem nenhum problema. Exatamente. Na letra D, o surgimento de polidipsia e poliúria sem alterações glicêmicas, ou seja, um quadro de diabetes insípidos, associadas, pode sugerir um quadro neurológico relacionado a certos tumores do sistema nervoso central. Sim, diabetes insípidos central pode ser associado a alguns cânceres do sistema nervoso central, sem problema, alternativa correta. Mesmo que você não soubesse, parece fazer muito sentido, né? É uma hipótese muito plausível. E por final, um linfonodo cervical que possua diâmetro menor do que 0,5 centímetros e seja móvel, fibroelástico e doloroso à palpação, pode ser sugestivo de um quadro infeccioso reacional. Perfeito. Olha só, ele traz aqui na questão algumas das coisas que são indicativos de benignidade do meu linfonodo. Se é um linfonodo móvel, fibroelástico, doloroso à palpação, isso fala a favor de um quadro benigno, talvez de um quadro infeccioso. E olha só, um linfonodo cervical menor que 0,5 não é um motivo de preocupação para a gente. A gente fica com a nossa alternativa B e deixa eu te passar mais um conceito. Qual que é o tamanho que a gente vai tolerar aí para linfonodos? Quando a gente está falando, eu gosto de pensar em ordem de cima para baixo. Quando a gente está falando de linfonodos supraclaviculares, qualquer tamanho é indicativo de se preocupar. Vamos investigar isso daí. Se a gente desce um pouco mais e vai para o epitroclear, a gente autoriza um diâmetro de até 0,5. Então, esse valor aqui é o valor que a gente geralmente usa para o epitroclear. Fechou? Então, passou de 0,5 é um epitroclear, a gente se preocupa. E o inguinal, a gente usa um corte de 1,5 cm. Então, assim a gente vai ter um certo... E os outros? O cervical, joano, o occipital. Aí, para os outros, que não seja o supraclavicular, o epitroclear e o inguinal, a gente usa um corte de 1 centímetro. Então, assim a gente consegue matar a nossa questão e entender que a alternativa é a letra B. Fechadíssimo? Matamos pediatria no tempinho. A gente se vê nos próximos simulados. Não esquece, amanhã tem PSU, quarta-feira tem AMP, quinta-feira tem AMP e sexta-feira temos SUS Bahia. A gente se vê lá na melhor especialidade de todas. Um beijo grande. Olá! Então, bora lá para a parte de clínica médica do simulado do Enari. Mas antes da gente começar, meu nome é Larissa Menezes, sou professora de clínica aqui da Medway e vou corrigir com vocês a parte de clínica desse simulado. E antes da gente começar, queria dizer que assim, achei a prova de moderada para fácil, né? O que vocês acharam? Eu achei que dava para fazer, né? Tinha algumas questões ali que tinham alguns detalhezinhos, mas a maioria era bem tranquila da gente chegar na resposta correta. Então, bora lá para a nossa primeira questão. A gente tem uma questão bastante direta que nos questiona sobre a artrite reumatoide, perguntando qual item abaixo é incorreto.
E aí, antes da gente começar, eu queria só relembrar com vocês que a artrite reumatoide, ela é uma poliartrite de pequenas articulações que acomete principalmente mãos, pés e punhos, mas ela tem uma característica bastante peculiar, que é poupar as interfalangianas distais. E depois a gente vai ver por que isso acontece, mas ela é uma doença autoimune. E como toda boa doença autoimune, é mais comum em mulheres, aqui mulheres de meia idade, e é uma poliartrite que tem um padrão simétrico e aditivo. Além disso, ela tem um raro acometimento do eixo axial do paciente. Bom, feita essa breve revisão sobre a artrite reumatoide, vamos ver cada um dos itens e entender por que ele está correto ou por que ele está incorreto e qual é a nossa resposta. A letra A diz que 70 a 80% dos pacientes apresentam um fator reumatoide positivo em algum momento da vida. E isso é verdade. Junto com o anti-CCP, que é o anticorpo antipeptídeo citrulinado cíclico, o fator reumatoide é o principal marcador imunológico da artrite reumatoide. Está presente em 70 a 80% dos casos. Mas ele é um pouco menos específico do que o anti-CCP. E aí eu só quero reforçar com vocês que a artrite reumatoide, que é soropositiva, que tem esses marcadores positivos, ela tem um pior prognóstico, porque ela tem uma maior chance de evoluir com a forma erosiva da doença. Então, eles fazem diferença quando a gente está diante de um paciente para entender como ele vai prosseguir na doença e se a gente precisa ser mais ou menos agressivo no tratamento. Na letra B, fala que devido aos seus efeitos colaterais a longo prazo, os corticoides devem ter seu uso reservado para as crises agudas e por um curto período de tempo. E, de novo, essa alternativa está correta. Por quê? A escolha do tratamento da artrite reumatoide é feita com os DMARDs, né? Que são as drogas antirreumáticas modificadoras de doença. E dentre essas drogas, a principal delas é o metotrexato. Ele vai ser a nossa escolha de tratamento quando o assunto é artrite reumatoide. Por que não os corticoides? Porque é exatamente o que a alternativa está falando pra gente. Os corticoides a longo prazo têm muitos efeitos colaterais. Eles aumentam o peso, causam fragilidade óssea, interferem no sono do paciente, causam aparecimento de estrias no corpo do paciente. Então, a longo prazo, eles têm muitos efeitos colaterais e também não são drogas modificadoras da doença, por isso não são a nossa escolha. A artrite reumatoide, a gente vai tratar com metotrexato. A letra C a gente pula por enquanto, nem vou dizer porquê, e vai para a letra D. Na letra D, ele fala que o acometimento axial é raro. E, de novo, né, como a gente viu, o acometimento axial de fato é raro. Eu até posso ter a luxação de C1 e C2. Por quê? Porque as articulações occipito C1 e C1 e C2 são articulações sinoviais. E o ataque da artrite reumatoide é justamente contra a sinóvia das articulações. E é isso também que vai explicar por que as interfalangianas distais são poupadas. Porque são articulações que têm muito pouca sinóvia. Então elas não têm o que ser atacado pelos anticorpos da artrite reumatoide. E na letra E, diz que o VHS e PCR são marcadores inflamatórios de baixa especificidade, entretanto, eles podem ser usados para avaliar a resposta ao tratamento. De novo, correta. O VHS e o PCR, de fato, são marcadores inflamatórios com baixíssima especificidade. Eu sempre brinco que se você estiver andando pelo seu quarto e bater o dedo na cama, o PCR e o VHS vão vir aumentados. Então, eles são de baixa especificidade, mas eles de fato nos ajudam para avaliar a resposta ao tratamento da artrite reumatoide. Então a letra E também está correta. Então A, B, D e E estão corretas. E a letra C, que é a nossa resposta, está incorreta, porque ela diz que a artrite reumatoide envolve exclusivamente estruturas articulares e periarticulares. E não, né, gente? O acometimento do esqueleto axial é raro, mas a gente pode ter manifestações extra-articulares. A gente pode ter episclerite, uveíte, síndrome de Sjögren, pode ter pleurite, pericardite, pode ter anemia de doença crônica, várias outras manifestações extra-articulares que acontecem na artrite reumatoide. Por esse motivo, a letra C está incorreta e é a nossa resposta da questão 1.
Bom, bora lá para a questão 2, então. A gente tem um homem de 57 anos que procura atendimento médico com queixa de palpitações. Ele nega dispneia, nega dor torácica ou outras queixas e ao exame apresenta-se consciente, orientado, com Glasgow 15, PA de 13/8. E a questão pergunta, após avaliar o ritmo mostrado a seguir, qual é a conduta mais adequada? Não é difícil da gente perceber que o nosso paciente, que a questão está falando de uma taquicardia, né? E ela quer que vocês saibam qual é o fluxograma, qual é o diagnóstico, qual é o fluxograma que a gente usa para tomar conduta diante de uma taquicardia. O primeiro passo que a gente vai ter, toda vez que a gente estiver diante de uma taquicardia, ou mesmo diante de uma taquicardia na vida real, é saber se o nosso paciente está instável ou estável hemodinamicamente. Como que eu faço isso? Eu gosto de um mnemônico que é ABCD. O A é de alteração de nível de consciência. O B é de baixa pressão arterial, uma PA sistólica abaixo de 90 ou a presença de alteração de perfusão periférica, um choque circulatório, por exemplo. O C, aí é uma forçadinha de barra, mas vai fazer vocês lembrarem, é dor pré-cordial do coração. Então, uma dor anginosa. E o D é de derrame pleural, é de dispneia associada à congestão pulmonar. Então, é o ABCD para a gente saber se nosso paciente está instável ou estável. Nesse contexto, a gente já olha para cá e sabe que o nosso paciente está estável hemodinamicamente, né? Ele tem, ó, Glasgow 15, a PA está 13/8, então PA sistólica acima de 90, não tem sinal de congestão pulmonar, então não tem dispneia sendo referida também, ele negou a dispneia aqui em cima. E o C, que é dor anginosa, dor do coração, aí ele também negou dor torácica, certo? Então, o nosso paciente está estável hemodinamicamente. O segundo passo é decidir de qual taquicardia a gente está falando, né? Existem várias taquicardias e a gente precisa saber, olhando aqui pelo monitor, pelo traçado que nos foi dado, de qual taquicardia a gente está falando. Aqui a gente tem uma taquicardia de QRS alargado, que tem mais ou menos a mesma morfologia de QRS durante todo o traçado, então vejam aqui que é a mesma coisa no traçado inteiro. E que tem ausência de onda P. A gente está falando do que, então? De uma taquicardia ventricular monomórfica. E aí, qual vai ser a nossa conduta diante de uma TV monomórfica? Se o nosso paciente estiver instável, a gente vai fazer a cardioversão elétrica sincronizada. Por que sincronizada? Porque eu quero evitar o fenômeno do R sobre o T. Evitar que eu desencadeie uma arritmia ainda pior no meu paciente. E se meu paciente estiver estável, aí a gente pode fazer uso de antiarrítmicos. E aqui na TV monomórfica, a minha escolha de antiarrítmico vai ser a amiodarona. Vamos então ver as nossas alternativas e decidir qual é a nossa resposta correta. A letra A fala de manobra vagal. A manobra vagal, junto com a adenosina, aqui ó, 6 mg EV em bolos, seriam opções se eu estivesse falando de um foco arritmogênico supraventricular, uma taquicardia de QRS estreito. Aí sim, a gente pode usar a manobra vagal e se não for eficiente, a gente ou pode associar e fazer a adenosina junto nessa dose de 6 mg. E, inclusive, se essa dose não for eficaz, eu posso repetir numa dose um pouco maior de 12 mg EV em bolos. Mas aqui a gente estava falando de uma arritmia de foco ventricular, então A e B não seriam as nossas respostas. A letra C fala de amiodarona 150 mg EV em 30 minutos. De fato, como a gente viu, diante de uma TV monomórfica com um paciente estável hemodinamicamente, minha escolha vai ser um antiarrítmico e dentre os antiarrítmicos a amiodarona. Então, provavelmente a C é a nossa resposta correta. A letra D fala que é o deslanosídeo. O deslanosídeo é uma medicação que é inotrópica positiva. Ele não é utilizado em contexto de arritmias, porque ele aumenta a velocidade e a força de contração. Então, ele não vai ser usado aqui no contexto de taquicardia. E a letra E fala de desfibrilação. Também não é a nossa resposta, certo? A desfibrilação a gente usaria se eu estivesse falando de uma TV polimórfica, por exemplo, ou um torsadepoam. Lembrando que no torsadepoam a gente pode usar o sulfato de magnésio também como medicação para tentar reverter o quadro.
Bom, dito isso, a nossa resposta correta é de fato a letra C, que fala para usar a amiodarona. Vejam que a dose não interfere muito, porque normalmente a questão não coloca uma alternativa com 300 mg e a outra com 150. Eles só querem que vocês saibam qual antiarrítmico ou qual conduta tomar diante daquela arritmia. Aqui eu só quero fazer mais um adendo para vocês. A cardioversão elétrica sincronizada também pode ser uma opção aqui na TV monomórfica. A gente não tinha dentre as alternativas justamente para não gerar uma dupla resposta, mas ela pode ser uma opção, principalmente se meu paciente tiver uma cardiopatia estrutural ou uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Nesses casos, eu posso fazer a cardioversão sincronizada mesmo com o meu paciente estável, sedando direitinho, orientando ele direitinho, mas para evitar, porque o uso de amiodarona, de antiarrítmico, pode justamente desencadear uma nova arritmia. Então, eu tenho como opção fazer a cardioversão também. Bom, bora lá para a nossa questão número 3. A gente tinha um homem de 57 anos que está internado há 3 dias devido à fratura do antebraço esquerdo. Ele possui histórico de consumo de bebida alcoólica em grande quantidade, principalmente de destilados. Ao exame, encontra-se agitado, com tremores, febre baixa e taquicardia, além de alucinações audiovisuais. E em relação ao tratamento medicamentoso da abstinência alcoólica, assinale a melhor opção para este caso. É aquele tipo de questão, né, que você vai lendo e você vai falando, eu acho que ele está falando de abstinência alcoólica. Faz sentido, tem até alucinação audiovisual. Aí chega no fim, ele te fala que ele está falando de abstinência alcoólica e pede a melhor opção para esse caso. E antes da gente passar para as alternativas, só relembrando com vocês que o quadro clínico da síndrome de abstinência alcoólica, que vai ser muito caracterizado por esse curso flutuante e um período autolimitado, é muito caracterizado por um aumento da atividade simpática. Então, meu paciente frequentemente tem tremores, tem ansiedade, inquietação, alucinações audiovisuais, tem taquicardia. Além disso, ele cursa com insônia, com alteração do humor, pode ter cefaleia e pode ter náuseas e vômitos também. Mas 5% dos pacientes vão ter um quadro ainda mais grave do que isso. Eles vão ter um delirium tremens, que acontece ali de 48 até 96 horas depois da última dose de álcool, e é um quadro que pode cursar, além de confusão mental, com febre, com desorientação, com rebaixamento de nível de consciência, com delírio e alucinações audiovisuais. Podem acontecer alucinações sem ser num delirium tremens? Pode, mas é muito mais comum que seja um quadro mais grave, um quadro de delirium tremens, e é provavelmente o que o nosso paciente está acontecendo aqui, certo? E aí, basicamente a gente vê que ele está perguntando sobre o tratamento da síndrome de abstinência alcoólica. E logo de cara a gente tem a nossa resposta, né, que é o diazepam. O tratamento da síndrome de abstinência alcoólica é baseado na administração de benzodiazepínicos que tem um tempo de meia-vida longa. A gente só precisa lembrar de também repor tiamina para evitar que esses pacientes evoluam com a síndrome de Wernicke e evitar que futuramente eles evoluam com Korsakoff também. Então, diazepam é a nossa resposta. O midazolam também é um benzodiazepínico, mas ele tem um tempo de meia-vida muito curto. E aí, ele tem uma metabolização muito rápida e a gente não consegue tratar a síndrome de abstinência alcoólica com ele, certo? Porque a gente teria que fazer muitas doses adicionais e aumentaria muito os efeitos colaterais. O diazepam e o lorazepam têm meias-vidas maiores, só que o lorazepam demora muito mais para começar o seu efeito, por isso que a nossa escolha é o diazepam. A letra C e D, na verdade, a letra C, D e E são antipsicóticos, e antipsicóticos não são indicados para o tratamento da síndrome de abstinência alcoólica. O haloperidol, ele é mais utilizado para casos que eu tenho de delírio em idosos, principalmente que estão internados, ou para esquizofrenia. E ele tem muito efeito adverso, pode causar síndrome extrapiramidal, prolongamento do intervalo QT, uma síndrome neuroléptica maligna, além de reduzir o limiar convulsivo. A olanzapina é um antipsicótico que é atípico, também tem muitos efeitos colaterais e não é utilizado na síndrome de abstinência alcoólica. E a clorpromazina também é um antipsicótico e ela também reduz o limiar convulsivo. Então, para esse paciente que eu estou diante de uma síndrome de abstinência alcoólica, que eu já posso ter uma redução
do limiar convulsivo, não são boas escolhas. A gente vai tratar síndrome de abstinência alcoólica com benzodiazepínicos, especificamente o diazepam. O lorazepam é uma opção em pacientes que têm hepatopatia grave, porque ele tem uma metabolização renal. Então, ele pode ser uma opção sabendo que ele tem um tempo de ação maior, certo? Vai demorar mais para começar a atuar. Então, a nossa resposta é a letra A, tratamento da síndrome de abstinência alcoólica com diazepam. Então, bora lá para a nossa questão 4. A questão 4 é uma questão bem direta sobre doença de Graves. Ele pergunta, em relação à doença de Graves, é correto afirmar: a doença de Graves é uma doença autoimune que é a principal causa de tireotoxicose com hipertireoidismo. O que acontece? Eu tenho um autoanticorpo, o TRAB, que vai estimular a tireoide através do receptor de TSH, e aí a gente tem produção exagerada de hormônios tireoidianos. É uma doença que é, como boa doença autoimune que é, muito mais comum em mulheres de 30 a 60 anos, sendo a principal causa de hipertireoidismo nessa faixa etária. O quadro clínico, eu vou ter tireotoxicose por excesso de hormônios tireoidianos, vou ter um bócio, uma tireoide aumentada por estímulo trófico, uma oftalmopatia por uma reação cruzada entre antígenos da tireoide e da órbita do paciente, e a dermopatia, que é um mixedema pré-tibial, que é muito raro, particularmente eu nunca vi, mas é descrito na tríade clássica da doença de Graves, que é o bócio, a oftalmopatia e a dermopatia. E como que Graves é tratado? Ele é basicamente o tratamento de escolha, vão ser drogas antitireoidianas. O metimazol é sempre a nossa primeira opção, exceto no primeiro trimestre de gestação, porque ele tem um efeito teratogênico. Nesse caso, a gente usa o propiltiuracil. E se eu tiver, por algum motivo, alguma contraindicação no meu tratamento clínico, aí eu faço uma radiodoterapia ou cirurgia para o meu paciente. Mas como é uma doença autoimune, a escolha é tratamento sistêmico com drogas antitireoidianas. Vamos então ver as nossas alternativas e entender por que a letra A é a nossa alternativa correta. Primeiro que ela fala, né? Trata-se da principal causa de hipertireoidismo em mulheres jovens. Conceitual, como a gente viu, é uma doença autoimune mais comum em mulheres entre 30 e 60 anos de idade. A letra B diz que se presença de oftalmopatia importante, o tratamento de escolha será o radiodo. Não, porque a radiodoterapia ela pode até piorar a oftalmopatia do paciente, porque eu vou ter a liberação de uma grande quantidade de antígenos tireoidianos e isso vai estimular uma maior reação cruzada, vai piorar a oftalmopatia do meu paciente. A letra C diz que a cintilografia a gente vê uma baixa captação de iodo. Também não. Na cintilografia, no raio de 24 horas, a gente tem um aumento difuso e homogêneo da captação de iodo, porque todo o parênquima da tireoide está estimulado igualmente. Então, eu vejo uma glândula aumentada, preta, escura, dos dois lados normalmente. A letra D diz que o metimazol é a medicação de escolha, inclusive nas gestantes. Não, né? O metimazol é a escolha de todos os casos de hipertireoidismo, exceto do primeiro trimestre de gestação. Aí a nossa escolha é o propiltiuracil, porque o metimazol tem efeito teratogênico. E a letra E diz que o TRAB negativo exclui o diagnóstico de doença de Graves. E não, apesar do TRAB estar positivo em até 95% dos casos de doença de Graves, 5% dos pacientes têm TRAB negativo. Então ele fala muito a favor, mas a sua ausência não descarta completamente o diagnóstico, certo? Por esse motivo, a nossa resposta correta era a letra A. E agora, bora para a nossa última questão, que era um pouquinho mais conceitual, exigia um pouquinho mais de decoreba ali de vocês. Segundo a International Diabetes Federation, IDF, a alteração de qual parâmetro é considerada obrigatória para o diagnóstico de síndrome metabólica? Bom, essa aqui é aquela, né? Que ou você sabe ou você não sabe, senão para chutar ali dava na mesma, né? Então vamos começar definindo o que é síndrome metabólica. A síndrome metabólica nada mais é do que uma síndrome que eu tenho, então, portanto, um conjunto de sinais e sintomas, como obesidade, resistência insulínica ou hiperglicemia, dislipidemia e hipertensão arterial.
Vejam que é um conjunto de fatores de risco que aumentam o risco cardiovascular do meu paciente. Então, o paciente com síndrome metabólica tem um risco aumentado para IAM, para AVE, para diabetes mellitus do tipo 2, porque ele pode só ter uma resistência insulínica ou uma hiperglicemia, ainda não diabetes tipo 2. Então, quando a gente tem esse conjunto de sinais e sintomas, quando a gente tem síndrome metabólica, eu tenho um risco aumentado, um risco cardiovascular aumentado. Por isso é tão importante que a gente consiga ser capaz de fazer o diagnóstico dessa condição. E como que eu vou fazer o diagnóstico dessa condição de fato? Eu tenho um critério obrigatório que adivinha qual que é? Circunferência abdominal. Na verdade, o critério obrigatório é a obesidade central. Só que como a gente vai aferir a obesidade central do paciente? Através da circunferência abdominal. A gente considera uma obesidade central quando a circunferência abdominal para a população asiática e americana está acima de 90 centímetros para homens e 80 centímetros para mulheres. Além do critério obrigatório, que é a obesidade central, eu tenho outros critérios não obrigatórios. Eu preciso ter o obrigatório mais 2 não obrigatórios, que são os triglicerídeos acima de 150. Então, triglicérides é um critério, mas é um critério não obrigatório, ou um tratamento para hipertrigliceridemia. Um HDL baixo, menor do que 40 para mulheres, menor do que 40 para homens, menor do que 50 para mulheres, ou tratamento para HDL baixo. Hipertensão arterial sistêmica, então uma sistólica maior do que 135 e ou uma diastólica maior do que 85, ou tratamento para hipertensão arterial sistêmica. E glicemia aumentada, então uma glicemia maior ou igual a 100 mg por decilitro, ou diagnóstico prévio de diabetes mellitus do tipo 2. Bom, precisa saber cada um desses detalhes? Não. O que eu preciso que vocês saibam é que a obesidade central, medida a partir da circunferência abdominal, é critério obrigatório e que fora ele eu tenho a aferição dos triglicérides, do HDL, da glicemia de jejum, da hipertensão, certo? Dito isso, por que a nossa resposta não pode ser alguma das outras alternativas? A glicemia não é critério obrigatório, é critério, mas não é obrigatório. LDL nem faz parte dos critérios para síndrome metabólica. Os triglicérides, mesma coisa, critério não obrigatório, e pressão arterial, critério, mas não obrigatório. Por isso, a nossa resposta era a letra E, circunferência abdominal. Bom, essa foi a parte de clínica médica do nosso simulado do ENARI. Eu espero que vocês tenham gostado, mas se porventura sobrou alguma dúvida, vai ser mais do que um prazer responder vocês. Foi um prazer estar aqui e a gente se vê em breve. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à melhor especialidade, né? Dizem que o melhor fica para o final e é realmente verdade. Estamos aqui com ginecologia e obstetrícia. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda Lino, eu sou professora do time da GO. Vou contar um pouquinho para vocês da minha formação para a gente se conhecer um pouco mais, tá? Eu fiz toda a minha vida aí acadêmica, desde graduação até ginecologia e obstetrícia e atualmente R4, né, subespecialidade em reprodução humana, lá na Universidade Federal de São Paulo, minha casa, Escola Paulista de Medicina. E para vocês que já estão íntimos, né, porque com certeza vocês vão me ver tanto nas nossas aulas do intensivo que vocês vão cansar, a gente vai virar amigos, tá? Então podem me chamar de Amandinha, que é como todos os alunos estão acostumados a me chamar, combinado? Então simbora, né, terminar o nosso simulado de hoje com o GO. Galerinha, a primeira questão. Paciente primigesta de 30 anos com idade gestacional de 40 semanas, sem comorbidades, deu entrada no nosso pronto-socorro em trabalho de parto. No exame de admissão, a altura uterina era de 39 centímetros, já chama atenção, né? Um BCF de 132 e um tônus uterino normal. A dinâmica era presente, estava com 4 centímetros de dilatação, colo médio, bebezinho estava cefálico, a bolsa era rota. A altura da apresentação era o plano -2 de Deli. Ela foi encaminhada para o leito de pré-parto, evoluindo depois de 2 horas da admissão para um parto normal, com RN do sexo feminino pesando 4,2 kg, já dá até taquicardia, e um Apgar de 9,10, graças a Deus nasceu bem. Você vai fazer a revisão do canal de parto, e no seu exame físico você encontra isso aqui. E aí, pessoal, o que a gente está vendo nessa foto? Galerinha, isso aqui é uma laceração de 4º grau. A gente consegue ver extensão até
até a mucosa. Mas vamos avaliar alternativa por alternativa. Ele pergunta pra gente o que é incorreto afirmar. Vamos lá? Nesse caso, a realização de colostomia é preferível para tornar a região de sutura livre de infecção. Vamos avaliar uma por uma? A paciente deve ser transferida para a sala cirúrgica, realizar anestesia e antibiótico com amplo espectro. Gostei. Letra C. Trata-se de laceração de 4º grau devido à extensão até a mucosa. Essa já deu spoiler para vocês, né? A técnica de reparo consiste em sutura em multicamadas, iniciando nas camadas mais posteriores até o reparo da mucosa vaginal. Então a gente vai de baixo para cima, de dentro para fora, tudo bem? Sempre com fios absorvíveis, com cuidado para reconstruir ambos os esfíncteres. E aí, por fim, ele fala que são fatores de risco para a gente ter esse tipo de laceração, macrosomia fetal, que é aquele bebê muito grande, e um parto muito rápido, pessoal, que é o parto tactócito. Acho que só pela minha cara na nossa leitura já dá pra gente perceber que a incorreta é a letra A, né, pessoal? Não faz sentido a gente fazer uma colostomia nessa paciente, pelo amor de Deus. Isso é o que a gente quer evitar de toda forma. Pra que essa questão tá aqui? Pra te lembrar como a gente faz a sutura, pra te lembrar da importância, né, da antibiótico profilaxia e que nesse caso a gente tinha um fator de risco bem claro, que era a macrosomia fetal. Certo? Então simbora pra questão número 2. Paciente de 21 anos vem para a nossa consulta ginecológica queixando de um corrimento de odor fétido associado a prurido vaginal. Ao exame, a gente observa um corrimento vaginal intenso, amarelo esverdeado e bolhoso. O exame especular mostra isso aqui pra gente. Galera, um cuidado que eu queria trazer para vocês e algumas dicas para o dia da prova. Quando a gente olha para um corrimento vaginal amarelo esverdeado, costuma ser acinzentado, mas às vezes amarelo esverdeado, bolhoso, com cheiro forte, vem na cabeça a vaginose, não vem? Eu sei que dá vontade de marcar, mas tomem cuidado com esse prurido. Quando vier falando de dispareunia, quando vier uma questão falando de dor, a vaginose não tem muito sintoma inflamatório. Então, mesmo que não tivesse vindo essa imagem, eu já me chamaria a atenção essa questão do prurido vaginal. Mais para tricomoníase, que vai ser a nossa resposta, vocês já vão ver, do que para vaginose, tá? Então, pensando em vaginose, a gente tem um corrimento um pouco mais acinzentado, também é bolhoso, né, por conta das bactérias anaeróbias, tem um odor característico, mas eu não encontro sinais inflamatórios tão importantes. Por quê? O que é isso aqui? É um útero que a gente chama de tigroide, em framboesa. Isso aqui é sinal inflamatório, é uma colpite, pessoal, bem típico de tricomoníase. Então, a gente já exclui vaginose, pensando nessa questão que eu falei para vocês, da parte inflamatória e da imagem, que é muito típica, tem que conhecer. Cervicite também não vai chamar a nossa atenção por gonococo, não é esse o quadro clínico típico, né? Se a gente for pensar no quadro clínico de cervicite por gonococo, a gente vai ter uma secreção mucopurulenta, uma dor à mobilização do colo, é outro quadro clínico. Mais uma vez, tricomoníase. Qual a diferença dessas duas? Vou fazer o tratamento metronidazol em dose única e vou tratar o parceiro, ou eu vou tratar só a paciente? Cuidado, pessoal, a tricomoníase é considerada uma IST, é obrigatório o tratamento do parceiro, tá? E candidíase é um quadro completamente diferente, um corrimento branquinho, grumoso, aderido às paredes vaginais, e a gente não veria um sinal de colpite tão intenso, embora aqui a gente já tenha um pouco mais de inflamação. Certo? Guarda essa dica e leva para o dia da prova. Simbora para a questão 3. A placenta prévia é um problema na obstetrícia que pode levar a uma série de complicações materno-fetais. Ela tem ganhado uma relevância com o aumento crescente das cesáreas. Sobre esse tema, assinale a correta. Vamos ver? Então, simbora ver as alternativas. A prevalência de placentas inseridas no segmento inferior do útero é relativamente alta no primeiro trimestre. Porém, na maioria delas, essa alteração não persiste. Por isso, o melhor momento para a gente fazer o diagnóstico, né, da placenta prévia é no morfológico de segundo trimestre. Ele começou bem, né, pessoal? De fato, no primeiro trimestre, muitas pacientes vão ter placenta prévia. Por quê? A placenta vai recobrir quase sempre o colo, vai pelo menos estar perto do colo, por conta do volume uterino, o útero ainda pequenininho. Conforme ele vai crescendo, ele vai levando a placenta, arrastando essa placenta. Mas o que está errado nessa alternativa é que o melhor momento para o diagnóstico não é no morfológico de segundo trimestre, é mais para frente, pessoal. A gente gosta de dar o diagnóstico depois de 27 a 28 semanas, tudo bem? Então, essa alternativa está errada. Vamos ver a B. Os fatores de risco mais relacionados a essa entidade são multiparidade, cesárea anterior,
idade materna avançada e curetagem uterina. Gostei bastante. Vamos avaliar as próximas? Atualmente chamamos de placenta prévia aquela que recobre parcial ou totalmente o orifício interno do colo. Tá vendo bem. E de placenta de inserção baixa, aquela que se localiza num raio de 1 centímetro do orifício. São 2 centímetros, tá, pessoal? Essa é chata, né? Mas vale aí o aprendizado. Letra D. A cesárea é mandatória nos casos de sangramento, mesmo que pequeno, uma vez que a não interrupção nesses casos tem um mau prognóstico materno e fetal. Cuidado, pessoal, é característico da placenta prévia trazer um sangramento inicial. Daqui um tempo sangra de novo, daqui um tempo sangra mais um pouquinho. A gente vai decidir sobre a cesárea, sobre o momento de resolução, dependendo da idade gestacional, da vitalidade fetal e também do estado da mãe. Claro que se ela tiver um quadro de instabilidade, não tem dúvida, mas não é qualquer sangramento que vai indicar resolução imediata, certo? E por fim, a letra E, apresentações anômalas não têm correlação com a placenta prévia. Essa tá errada, pessoal. Pelo fato da placenta estar no lugar errado, eu costumo brincar que ela empurra o bebê. Então a gente tem muita relação, sim, de apresentação anômala no caso de placenta prévia, tá? Então qual que é a nossa alternativa correta? É a letra B, porque os principais fatores de risco relacionados à inserção anômala da placenta é, sim, quando a gente tem uma lesão no que a gente chama de zona juncional. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas o fato da paciente já ter tido várias placentações, aquilo gera meio que uma cicatriz no nosso útero. E aí a placenta, quando vai se implantar de novo, ela encontra uma área de fragilidade, que é essa cicatriz. Aí ela fala, nossa, é aqui que eu vou. Então a mesma coisa acontece para quem teve cesárea anterior. Gera uma fragilidade, a placenta achar mais fácil se implantar ali. E a mesma coisa a gente usa para qualquer cirurgia uterina, como por exemplo, a curetagem. Fechado? Então simbora para número 4. Em relação às alterações benignas da mama, qual alternativa é incorreta? Atenção, hein? Vamos lá. Letra A. A galactorreia pode ser induzida pelo uso de medicamentos, como, por exemplo, a clorpromazina, o atenolol e até mesmo a ranitidina. São medicações clássicas que levam a um quadro de galactorreia, né? Que podem levar a um quadro de galactorreia. O fibroadenoma, né? Os fibroadenomas são lesões benignas, que geralmente se apresentam desde a adolescência. Sim, galerinha, eu tenho fibroadenoma, eu conto pra vocês esse caos, né, na nossa aula de mama. Tenho um fibroadenoma aí desde a faculdade, que tá me acompanhando firme e forte, continuo confiando que ele é só um fibroadenoma. Letra C. Descargas mamilares multiductais de cor esverdeada, marrom ou que ocorrem depois da expressão manual devem ser consideradas patológicas e merecem avaliação complementar. O contrário, pessoal, a gente adora descarga papilar colorida. Tem um alto valor de benignidade isso. Ainda mais se ocorrer dos dois lados e também só quando a paciente faz expressão, tá? Então essa é a nossa alternativa correta. Vamos dar uma olhadinha nas outras? Os cistos complicados apresentam ecos internos à ultrassonografia e, em geral, devem ser investigados. Então, sim, os cistos complicados com conteúdo sólido cístico precisam ser investigados, tá? E, por fim, os lipomas podem ser considerados lesões mamárias benignas. Sim, senhor, lipoma é algo tranquilo que a gente não se preocupa. Então, a nossa incorreta é a letra C. E simbora para a nossa última questão, pessoal. Paciente de 28 anos com parto vaginal anterior chega no seu consultório falando que está com aumento do fluxo menstrual, com sangramento intenso que dura mais ou menos uns 9 dias, sai inclusive coágulo e tudo mais. Essa queixa tem cerca de 2 anos de duração. Ao exame físico, a gente observa um colo normal, com moderada quantidade de sangue coletado na vagina, e o toque bimanual mostra um útero aumentado, 2 dedos acima da sínfise púbica, irregular. E na ultrassonografia, a gente percebe uma imagem nodular e hipoecóica na cavidade uterina. Sabendo que se trata de um padrão de sangramento uterino normal, qual é a nossa hipótese diagnóstica mais provável? Vamos dar uma olhada? Será que eu estou falando de um mioma uterino subseroso, aquele que fica pendurado do lado de fora? Pessoal, não cabe essa resposta aqui. O mioma subseroso fica do lado de fora do útero, ele não justifica um quadro de sangramento uterino anormal. E eu bato muito nisso na tecla com vocês na nossa aula de Palme Coelho. Endometriose pélvica. Endometriose causa sangramento? Essa é uma dúvida que vocês carregam ao longo da vida. Galera, qual a definição de endometriose? Foco de tecido endometrial fora do útero. Faz sentido causar sangramento? Não. A Mandinha, mas ela tem cólica. Mas a principal queixa dela é sangramento e a endometriose não justifica. Será que eu estou diante de um pólipo endocervical?
Pessoal, um pólipo endocervical, ele fica no colo, ele é visível tanto no exame especular, como muitas vezes no ultrassom. E não é compatível com aquele achado de uma imagem hipoecóica na cavidade uterina. Será que a gente está falando de um mioma submucoso? Galera, o mioma submucoso é o dono do sangramento uterino anormal. Qual que é o quadro clínico típico dessas pacientes? Aumento de duração e aumento da intensidade do fluxo, que é exatamente o que a nossa paciente tem. É difícil que a gente tenha cólica causada por mioma submucoso. A gente precisaria de uma investigação adicional. Mas a nossa pergunta é qual a etiologia do sangramento, então tomem cuidado com isso. Hiperplasia endometrial não é um diagnóstico que me chama atenção nessa paciente. Ela é uma paciente no MENACM e não é compatível com a imagem do ultrassom. Quando a gente fala de pólipo ou de hiperplasia, a gente encontra um endométrio espessado, mais branquinho. Essa imagem hipoecóica, que é pretinha, é típica de mioma submucoso. E é isso, pessoal! Acabamos o nosso simulado, acabamos a melhor especialidade de GO. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem aí no chat como é que foi de simulado, se vocês curtiram. Tem muita coisa boa para vocês. E como vocês pediram, a gente deixou aqui, ó, o nosso free trial por mais 7 dias. Então coloca aqui no QR Code, dá uma olhadinha que vocês não vão se arrepender. As nossas inscrições estão abertas e eu tô doida para encontrar com vocês nas nossas aulas, hein? Espero ter te ajudado, te dado algumas dicas valiosas aqui na GO e a gente vai se ver muito por aí ainda. Então, um beijo, tchau e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.